Bom, então, bom dia a todos. Eu sou o Gerson Secomandi, pertenço aqui à equipe do Blue Economy Santos. E comentando um pouco deste programa do Blue Santos, nós somos aqui convidados, inspirados a trazer esse programa Blue para a Baixada Santista, após nós conhecermos um primeiro evento que aconteceu no Rio de Janeiro, chamado Revigorando o Rio, e o sucesso tem sido bastante grande, né, através de programas que nós temos implantados e também a atração junto a outras instituições, né? Então, nós temos aqui a Prefeitura de Santos, o Parque Tecnológico de Santos, nós temos o Movimento ODS da Baixada Santista, temos um elenco de instituições, né, a Associação Comercial de Santos, o CONDEMA, né, o Conselho Municipal de Defesa de Meio Ambiente, e estamos trazendo aqui outras instituições. Mais que isso, na medida que ele foi ganhando assim, projeção, inspiramos outras geografias, né, como o estado do Paraná, que estamos implantando lá um programa também, Bahia já bastante adiantado, Ceará já implantado, então assim, tem ganhado bastante projeção. E agora, aproveitando a oportunidade de um congresso internacional que vamos participar, nós criamos aqui uma missão internacional. E essa missão internacional, ela não só participará do Congresso, mas também, né, fará trocas de experiências com outras instituições na Europa, tanto Portugal como Holanda, e visitas a lugares que nós estamos aqui definidos, já tem uma agenda previamente definida, que o Pedro vai comentar um pouquinho, não vou dar o spoiler aqui exatamente qual mas assim, muito similar, né, e sinérgico com as instituições que nós temos aqui. Então, eu agradeço a presença de todos. Nós vamos disponibilizar esta gravação aqui nas redes sociais, Instagram e LinkedIn, abrindo isso aqui para todas as instituições que queiram participar. Então, muito obrigado a todos. PK, por gentileza, eu gostaria que você projetasse aqui a apresentação e nós vamos seguindo aqui a fala do Pedro Brito. Pedro, você pode começar assim, falando rapidamente a seu respeito e pode começar a apresentação, por favor. Ok, Gerson, obrigado. Só para... Você mencionou algumas entidades que são parceiras, eu lembro também. Então, eles estão na rede também. Está falhando? Ok, obrigado, Pedro. Ele falhou, mas agora voltou forte. Vocês me ouvem bem? A gente ouve muito bem mesmo. Se começar a falhar, eu te aviso, aí você pode fechar a câmera, de repente, é normalmente melhor. Mas vamos lá, Pedro, a palavra é sua, muito obrigado. Tá, deixa eu... Tá, ok. Se falhar, vocês me avisem que eu tiro a câmera aqui. Combinado. A hora que você desejar, é só seguir, Pedro. Só um minuto, Jorge. Vamos lá. Vocês me ouvem agora? Escuto sim. Muito bem. Seguindo. Tá legal. Eu mudei aqui a rede aqui. Vamos seguir. Eu só mencionei, não sei se vocês ouviram, acho que é importante aqui fazer uma menção ao Parque Tecnológico e ao Juice Hub, que também faz parte aqui da nossa rede, tem sido importantes em algumas conexões aqui do ecossistema. Falar um pouquinho sobre o Blue Economy. Pedro, eu vou pedindo para você passar, ok? Blue Economy Santos aqui, o Blue Santos. Então, o Blue Santos já vem é um movimento, né, que está virando algo mais institucional, mais formal,
mas não é nada novo do ponto de vista do que já ocorre aqui em Santos. A gente tem em Santos vários grupos que exploram o tema, e a nossa ideia é ser, de fato, um conector disso tudo para potencializar o que já tem aqui, é muito bem feito na cidade. Não é um movimento de dono, é um movimento de líderes, né? É um encontro de líderes aqui da região, até do Brasil, né? Como o Gerson mencionou. E a ideia é a gente colocar Santos nessa vitrine global aqui do Blue Economy. A gente sabe que estamos aqui na década dos oceanos e tem muita coisa acontecendo em termos de tecnologia além-mar, e a nossa ideia é fazer parte dessa grande rede global para poder juntos colocar Santos como essa grande plataforma, vamos chamar assim, de Blue Economy no mundo. Então, dentro desse grupo, a gente definiu aqui alguns direcionadores estratégicos, um pouquinho da abrangência disso, né? Aqui dentro de São Paulo, a gente tem 9 municípios aqui que formam a nossa Baixada Santista, todos eles estão integrados de alguma maneira aqui na nossa plataforma, e também já definimos alguns objetivos. Eu vou falar rápido porque a gente tem um tempo limitado e tem participantes externos, mas a ideia é, de fato, transformar a Baixada Santista nessa referência global, até 2030, do Blue Economy. A gente tem esse propósito de formar aqui um grande ecossistema, tanto do ponto de vista de inovação, tecnologia, negócios, juntando todas as pontas de um ecossistema, né, que transforma o ecossistema no que é. E aí passa muito, e principalmente, pelo ambiente empreendedor. O ecossistema é feito por empreendedores, mas ele também é feito de corporações. Ele tem uma base com universidades que é poderosa e é importante. Sem isso, quando a gente compara com os ecossistemas globais, não acontece. O capital de risco também, o capital empreendedor. A gente fala de risco porque investir em inovação é para quem tem um apetite ao risco um pouco mais elevado do que as fontes de investimentos tradicionais. E, por fim, a gente também coloca aqui, dentro desse ecossistema, o governo, né? Sem um governo, sem um apoio governamental, seja por meio de políticas públicas, seja com apoio direto, a gente não consegue formar um grande ecossistema. Isso é a experiência do mundo, não vai ser diferente aqui. E os objetivos, a gente colocou aqui alguns, são muito mais, mas esses são os mais importantes, que é impulsionar, de fato, esse ecossistema, ter um trabalho forte de articulação, e assim a gente vai, aos poucos, né, a gente já tem tido vários resultados positivos, mas a ideia é que isso cresça até para além-mar, e é um pouco do que a gente vai falar aqui. Por favor, Pedro. E aqui um pouco do que motivou, né, a gente falar sobre essa missão. O Gerson mencionou que a gente escreveu o case do Blue Santos num congresso internacional que vai acontecer em novembro, e a gente percebeu que, de alguma maneira, esse case estava ali inserido no contexto do que tem de mais avançado em Blue Economy no mundo, que é a Europa, né? E 2 países muito importantes nesse contexto, que é Portugal e Holanda. Então, a gente, como a experiência do Brasil ainda é incipiente, ainda é inicial, embora a gente tenha uma costa gigante, a gente tem uma experiência de exploração, principalmente de oil and gas nessa costa, toda a potencialidade do Blue Economy ainda não é explorada no Brasil, então por que não aproveitar a participação no Congresso e a gente se juntar a esse ecossistema, fazer uma imersão com um grupo de líderes para ter trocas e eventualmente acordos que se perpetuem no tempo, né? E a gente tenha esse intercâmbio constante de informações entre os 2 continentes. Então, são momentos de reflexão. A gente sabe que é muito difícil a gente partir do zero, embora a gente não já tenha alguma experiência, mas a ideia é beber na fonte e cultivar um network, né, com esses líderes globais. A gente já tem algum network com eles, mas muito pontual,
A ideia é ampliar essa rede para alcançá-los também. Por favor, Pedro, mais um. E o que a gente se propõe, de fato, a fazer nessa missão? É uma missão, como eu disse, ela é reduzida até por conta da nossa proposta de base, que é criar uma missão do ecossistema, e a partir dessa missão do ecossistema a gente estabelecer as conexões do ponto de vista mais formal, né, com essas 5 pontas do ecossistema que a gente mencionou, que vão desde a universidade, corporações, capital de risco, empreendedores e governo. Então, eu sempre vou mencionar porque isso é importante para a gente formar nossa base aqui. Ela vai acontecer por 5 dias, né, em novembro, no finalzinho de novembro, e o foco dela, de fato, é o Blue Economy, inovação, sustentabilidade e desenvolvimento marítimo. Tudo muito conectado aqui com a nossa região. São 2 países que a gente escolheu até por conta do tempo, que é curto, que é Holanda e Portugal. E os destaques desse programa, acho que isso é importante, a gente vai, primeiro, vai antecipar muito do que vai acontecer lá em conexões prévias, até para a gente formar os instrumentos que a gente quer celebrar com esses grupos. Então, provavelmente, a partir já do final de setembro, a gente já inicia essas interações com os nossos parceiros europeus. A gente vai visitar o famoso lá modelo Dunnet de sustentabilidade, que fica em Amsterdã, o porto de Roterdã, né, que é o maior porto da Europa, Sines e Lisboa. Por favor, Pedro. E por que Portugal e Holanda, né? Foi algo pensado justamente para a gente alavancar o nosso programa. Primeiro que são os portos estratégicos europeus, já tem uma atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovação muito extensa, muito longa, muitas coisas ligadas ao Blue Economy, não só ao Blue Economy, mas principalmente começaram por lá. Já tem um ambiente empreendedor muito forte, né, ecossistemas de startups, empresas de base tecnológica focadas em Blue Economy já estabelecidos. Tem um turismo costeiro sustentável, conhecido no mundo inteiro, né? Tem uma liderança global em engenharia hídrica, vários clusters marítimos, a inovação em energia offshore, né, o que já vai começar a acontecer no Brasil, com os leilões que já estão programados, né, para as eólicas offshore e produção de hidrogênio além-mar. Políticas públicas também já estabelecidas, que podem servir de inspiração para a gente, e principalmente o Porto de Roterdã, pela grandeza e pelo que ele representa na Europa. Vamos dar uma passada muito rápida aqui pelo programa, mas qual é a ideia, né, da gente fazer isso junto com eles, né? A gente tem aqui dentro do Blue Economy, muita gente às vezes nos pergunta, né, do que a gente está falando, mas na verdade é tudo aquilo que a gente já faz onshore, a gente passa a fazer offshore, até porque o offshore é muito maior do que o onshore, que vai de energia até finanças azuis, né? Vamos passar, Pedro? Então, aqui um pouco do programa, muito rapidamente, né, o que a gente se propõe a fazer nesses 5 dias de mergulho. Então, a gente vai ali passar por Amsterdã para ter uma interação grande com o que eles já fazem ali com a sustentabilidade urbana, compreender ali o modelo Dunnet, né, de economia circular, que é um padrão global, e a sua aplicação. De repente, a gente consiga, a partir dessas experiências, estabelecer algumas parcerias importantes para a gente estudar e aplicar, por que não, aqui na nossa região, na nossa costa. Esse seria aqui a segunda-feira, no dia 24 de novembro. Vamos, Pedro? No dia seguinte, ainda na Holanda, a gente visitaria ali o Porto de Roterdã para conhecer o que eles fazem em termos de inovação portuária. A gente tem várias iniciativas de inovação na costa brasileira, mas a gente tem um longo caminho a percorrer, a gente sabe, tanto na parte de eletrificação, descarbonização e de economia circular aqui na nossa costa brasileira, não só nos portos, como nos aeroportos também. E a ideia é entender um pouco como que eles venceram esses desafios
e conseguiram transformar ali o Porto de Roterdã nessa referência global. No dia 3, Pedro, passando aqui, a gente já vai estar em Portugal, a gente vai conhecer um pouco do que é feito com o governo local. Isso que acho que também é importante, a gente estabelecer as bases aqui de regulação do nosso Blue Economy. A gente sabe que a inovação sempre chega na frente, mas a regulação ela vem a reboque. Então, entender um pouco e ver como que a gente pode inspirar também o nosso governo local e a ideia que tenha na missão representantes do governo também, para a gente poder ter essa troca rica aqui com o governo ali em Lisboa. Já no dia 4, Pedro, também lá em Portugal, a gente participaria do GFIC, né? A senhora Florinda vai falar conosco aqui um pouco sobre o que será tratado nesse fórum, mas a ideia é que a gente participe, a gente tem um paper, né, como eu disse ali, inscrito no programa, a gente vai ter a oportunidade de falar lá na Europa sobre o que a gente está fazendo aqui. Acho que isso é super importante para estabelecer aqui as bases de cooperação com o programa, com aquilo que a gente pretende fazer ali dentro dessa missão. Eu não vou me tecer muitos comentários sobre isso, porque vai ter uma fala específica. E a próxima e a última, Pedro, dia, então vai ser ali um mergulho nos portos ali também de Portugal, Setúbal e Sines, para a gente entender como é a abordagem deles vis-à-vis o que a gente já terá visto na Holanda, notadamente ali em termos de sustentabilidade. Então, a gente vai visitar ali as instalações, vai ter a apresentação dos projetos que são feitos lá, vamos ter oportunidade também de entender como que eles trabalham com os hubs, tanto logístico como energético, e a gente vai ter um tempo ali de network também dentro desse porto. Acho que essa é a última tela, Pedro. Não, ainda tem o retorno, né? Que aí é só um pouco do roteiro mesmo, aqui não vai ter nada especificamente aplicado aqui à missão. Aqui um pouco das entidades que nos apoiam, né? A gente tem o próprio Blue Economy, que é esse grande grupo formado por outros grupos de líderes, que tem uma interação muito forte ali com a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos, que nos apoiam muito fortemente, abrindo portas, nos ajudando a estabelecer aqui o nosso advocacy em termos de Blue Economy na região. Rethink Works, Rethink Group, apresentado pelo Matias. A Betaí, também hoje aqui, o Rodrigo vai falar um pouco conosco, o André também. O Parque Tecnológico de Santos, que está também nos apoiando, e a minha tela está em cima de um outro último apoiador aqui, que eu não consigo ver, mas somos nós os organizadores dessa missão. A gente iniciou isso já tem quase 5 anos aqui em Santos, e agora a gente pretende dar um passo adiante com essa missão e o hub que a gente deve estabelecer aqui em 2026 com outros eventos também de alcance global. Gerson, acho que era isso que eu tinha, né? Eu cumpri aqui o meu tempo, fiz aqui nos 15 minutos que me foram dados. Desculpa se eu falei muito rápido. Se a gente tiver um tempo de interação no final, a gente pode conversar. Está ótimo. Está ótimo, Pedro. Agradeço bastante, nós agradecemos bastante, e no fim a gente vai abrir um pouco aqui para debates, né? Eu queria perguntar se a Cláudia Pocho tem algum complemento aqui à sua apresentação. Caso contrário, vamos passar a palavra aqui para o Rodrigo, né, da Beta, para comentar um pouquinho dele e um pouquinho da Beta também, como que está contribuindo conosco nesta missão. Você gostaria de falar alguma coisa, Claudinha? Bom dia, Gerson. Bom dia a todos e a todas. Compartilhar, na verdade, a satisfação de estar integrando essa rede do Blue Santos e ressaltar a importância desse movimento de conexão com o ecossistema europeu de economia azul. Quando a gente faz essa conexão
naturalmente, nós acabamos por tomar decisões, implementar iniciativas no programa que têm uma amplitude maior e tendem também a trazer resultados mais impactantes, no caso, para o Blue Santos. Então, realmente, é um programa muito interessante do ponto de vista da aprendizagem, da abertura de horizontes e também na concretude de acordos de cooperação, parcerias entre instituições que, como eu falei, podem levar a grandes resultados para o ecossistema do Blue Santos. Obrigada, Gerson. Muito bom, Cláudia. Antes de eu passar aqui a palavra para o Rodrigo, eu gostaria aqui só de citar aqui, né, nós estamos aqui com a Fernanda Mello aqui participando conosco. A Fernanda Mello é responsável pela certificação Green Key aqui no Brasil. Nós estamos aqui também com o Lúcio Bruch. O Lúcio é o responsável pela Fundação Zeri aqui no Brasil, que podemos dizer assim, que talvez seja o cordão umbilical mais forte aqui com o Gunther Pauli, né, aqui no Brasil, nosso parceiro aqui no Blue Economy. A nossa Aninha, que vai falar daqui a pouco, a Ana Angélica, que é a diretora de meio ambiente aqui na Associação de Engenheiros e Arquitetos, que é uma porta-voz assim, importantíssima aqui na divulgação e apoio ao nosso trabalho. Nós estivemos nessa semana, né, na Associação Comercial, no evento do 6º encontro do Corredor Azul, lá na Associação Comercial em Santos, e a Ana foi uma excelente propaganda lá para a gente aqui, fortalecendo cada vez mais Blue. E como o Pedro Brito contou no começo, né, do apoio aqui importantíssimo do Parque Tecnológico de Santos, nós estamos aqui também com o Eduardo Bittencourt, né, que é o responsável, aqui, vamos dizer assim, o presidente do parque, né? E também estamos aqui com a presença do Thales Lisboa, que é o diretor executivo do CIAPESC. Muito bem-vindo, Eduardo, aqui para o nosso meio aqui, tá bom? A Ana Angélica, estou deixando você aqui para o fim, para você fazer o fechamento aqui, como sempre, com chave de ouro, viu, Ana? Já você vai entrar aqui. Então, Rodrigo, por favor, fique à vontade e conta um pouquinho sobre você e da associação aí, por favor, por gentileza. Muito obrigado. Obrigado, Gerson. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Pedro, pela participação de todos vocês. Fico muito contente em poder participar de um webinar como esse, que traz aí uma perspectiva muito interessante, muito rica de colaboração entre diversos atores para construir impacto aqui para a economia azul. Eu queria partilhar, se vocês me permitem minha tela, um minutinho, para poder só apresentar para vocês um trabalho que a gente fez, que acho que corroborou. As iniciativas estão sendo pensadas aqui. O trabalho, ele foi feito com... Acho que vocês já estão vendo minha tela, né? Já sim. Boa, já. O trabalho foi feito aqui com algumas iniciativas ali na Europa. Acho que o Pedro Brito mencionou muito bem o intuito e o interesse de vocês para poder criar estruturas que possam impactar cada vez mais aí essa economia azul, esse termo de economia azul, o Blue Economy, como está sendo citado. Mas mais que isso... Ricardo, eu vou te interromper um segundo, peço licença, desculpa. Você está falando de Portugal, correto? Na verdade, eu falo do Brasil, e eu vou explicar aqui rapidamente. A Betaí, ela tem escritórios, posso até já indo para a introdução aqui da Betaí. Muito obrigado. A Betaí, ela tem escritórios no Brasil, Boston e também em Bruxelas, mas ela surgiu em Portugal, né? Ela surge ali como esse hub, essa consultoria de inovação colaborativa, que tem como intuito justamente articular os interesses para a inovação, né? Então, a gente conta aí com diversos parceiros atuando, sejam aqui no Brasil ou nesses outros países que eu citei, com uma presença forte na Europa, né? A Betaí tem mais de 14 anos já de existência, ajudando, inclusive, a construir algumas dessas políticas públicas, né, que foram citadas, inclusive, pelo Pedro Brito. Acho que a inovação ela vem realmente na ponta, às vezes empurrando algumas necessidades, mas sem regulação, sem a gente discutir o que são políticas para poder apoiar, desenvolver essas economias, a gente acaba não conseguindo evoluir. E o intuito é justamente esse, né? Quando a gente traz programas de inovação abertas que são pensados para alguns setores, é justamente tentar trazer essa discussão de amplitude para poder ter mais efetividade no trabalho que a gente está tentando construir em conjunto.
Então, um pouco aqui desse ecossistema, né, que a gente fala do que a BetaI opera, né, para esse universo global. A gente conta aí com uma base gigantesca de startups, só de startups para a economia azul a gente já tem uma base bem interessante, porque a gente acaba fazendo alguns programas que eu vou citar aqui para vocês. Mas eu quis trazer uma discussão, um programa específico, que é o ASBAN, que é o Atlantic Smart Port do Rio Acceleration Network, que acaba combinando, né, muito com o que você, Pedro, acabou de apresentar aqui, desses interesses de tentar trazer estrutura organizada, né, do que seria essas ações que precisam ser feitas entre os players que acabam participando dessa economia, né? Ou seja, pensar numa estrutura, pensar numa estratégia, pensar em como a gente pode criar mais colaboração, como construir uma rede de networking que possa realmente ser colaborativa e agir em diversa uma dessas pontas, né? Esse é um caso que aconteceu na Europa, né, onde a BetaI ajudou aí nessa construção dessa rede de aceleração azuis para portos, né, inteligentes, trazendo ali a própria Comissão Europeia para refletir e pensar em objetivos estratégicos para a exploração dos mares, né? A gente sabe, e o Pedro foi muito bem nas explicações que ele trouxe, e achei muito assertivo a decisão de vocês de irem ali para Portugal e para a Holanda, né? Porque ambos são países muito ligados a essas economias, né? Portugal, por exemplo, tem um ministério focado para a economia do mar, né? Tem um Ministério dos Oceanos, e é muito curioso ver como eles tratam e tem essa relação para isso, mas é preciso pensar como é que você vai articular essas redes para poder trazer um pouco mais de efetividade nesses projetos, né? Então, esse Atlantic Smart Port, né, o ASBAN, ele foi pensado justamente para poder trazer ali um pouquinho mais de infraestrutura e investimento coordenado. Eu acho que isso que é importante, né? A União Europeia tem ali alguns fundos dedicados para investimentos na economia azul, que são regulados, né? E eles são regulados de acordo com as necessidades que são trazidas, sejam pelas instituições públicas, né, os ministérios desses países que estão envolvidos nessas iniciativas, como a própria iniciativa privada, que tem o seu papel ali de entender, de apresentar seus interesses e também buscar o que é mais importante, que são inovações, né? De olho na sustentabilidade, tentar enxergar como é que a gente pode fazer ali uma exploração e uma utilização de negócios ligados a essa economia, mas sempre de uma forma sustentável e pensando na longevidade desses mercados e dessas economias que estão crescentes, né? A gente sabe que hoje em dia a economia do mar é uma economia de 2,5 trilhões de euros, né? Então é muito dinheiro envolvido, é muita oportunidade, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter ali responsabilidade nessa exploração. E ela acontece com essas integrações, né? O consórcio do ASBAN, ele conta ali com um cluster interessante de parceiros, a gente está falando de aceleradores, né? A BetaI é um acelerador, mas a gente tem outros parceiros na Europa, como o Carrier, do Tech, que é um hub de aceleração também ali da Espanha, a Noah Blue Consortium, que é da França, e o Global Acceleration Networking, que é dos Estados Unidos. Ou seja, não contar só com uma geografia, não contar só com uma especialidade e ampliar isso para trazer mais conhecimento e informação para o grupo, né, para esse consórcio que é criado, e trazer ali outros players que são importantes, né, como comentei, o próprio Fórum Oceano de Portugal, o Irish Maritime Development Office, ou seja, instituições ali que também estão ligadas e trazem seus interesses conectados a essa exploração sustentáveis. E, como eu tinha comentado, sempre olhando ali para a questão de políticas públicas, as entidades públicas envolvidas, também para a parte de financiamento, que eu acho que é muito importante. Eu já mencionei que a Comissão Europeia olha muito para isso, tem fundos específicos de investimento para isso, mas quer trazer também esses investimentos dentro de uma rede segura para poder fazer aportes alargados. O que é essa rede de parceiro e o que ela acaba trazendo, né, como um todo, quando a gente fala desse programa do ASBAN, né? É uma rede de 170 parceiros estratégicos, né, que abordam aí diversas instituições, desde portos privados e portos públicos, a associação de portos, né? Então, não só ali o porto que está na ponta, mas também as associações que acabam integrando outros portos acabam sendo representadas. Tem 32 fundos de investimentos e outras entidades financeiras, como eu comentei agora há pouco, o próprio Fundo Europeu, né? E existem algumas instituições também coligadas ao governo português ou mesmo ao governo espanhol para fazer esses financiamentos. 38 empresas privadas participantes, além desses portos, né? Que são empresas ligadas a essa cadeia de logística marítima, né? Empresas que operam dentro dos portos, empresas de distribuição, empresas que, de uma certa forma, também estão coligadas a essa economia.
18 aceleradoras e clusters de economia azul por diversos países, né? 10 associações empresariais e muitas outras associações municipais, porque a gente fala do governo português, por exemplo, aqui traçando uma iniciativa, mas é importante a gente ir ali, por exemplo, para a região de Sines também se envolver com a prefeitura, né, localmente entender qual que é esse impacto. Então não é só uma política que é trabalhada, um hub que é trabalhado de maneira macro, né? A gente também procura aprofundar esses entendimentos para chegar ali realmente na necessidade do dia a dia de quem está sofrendo ou de quem está precisando desenvolver a economia na ponta. Como é que ele funciona e como é que foi o cronograma, digamos assim, do que a gente propôs como atividade para esse projeto, né? Tudo começa ali como uma distribuição e um trabalho de capacitação para a governança desse modelo, ou seja, entender que existem 157 empresas, como eu coloquei, ou entidades, ou interesses relacionados a essa iniciativa que precisam ser atendidos. Então, é preciso ter uma governança clara, é preciso ter uma gestão de risco muito clarificada do que é necessário ser colocado, a gente trazer ali quais são os objetivos e os KPIs individuais e globais do projeto como um todo, né? Estabelecer uma meta de relacionamento clara e transparente e colocar isso em prática para poder, de fato, ir atrás dos resultados e achar os desafios comuns entre essas entidades. A partir daí, a gente aprofunda um pouco mais o debate, né? A gente, especificamente, num primeiro momento, quis debater ali com os portos para que eles pudessem trazer os principais desafios da cadeia envolvidos ali na economia azul, ou seja, a gente faz um levantamento desses desafios macro deste ecossistema. Fizemos a proposta de um kickoff do que seria o programa de inovação aberta para esse ecossistema, né, que aconteceu ali em julho, e construiu uma rede de mentores ligados a essa economia que pudesse atender futuramente o que a gente ia trabalhar nesse programa de aceleração. E aí soltou, né, um site para poder falar um pouco mais das iniciativas, dos desafios, e trouxe essa estrutura mesmo para poder fazer a parte operacional do projeto. Na sequência ali do programa como um todo, eu não vou me alargar etapa por etapa, o que a gente foi desenvolvendo sempre é mantendo uma rede de networking, ou seja, relacionamento entre os portos e entre as empresas envolvidas para que elas pudessem debater os seus desafios, debater as suas soluções, né? Então é muito importante a gente ter um consentimento de que a cadeia logística como um todo precisa partilhar suas fragilidades, né? Tá confortável em trocar experiência e trazer o debate de uma maneira aprofundada para poder tentar sanar esses desafios, né? Sejam eles burocráticos, legais, ou mesmo os desafios de inovação que precisam ser partilhados, né? Um player pode estar fazendo um trabalho mais interessante que o outro, e essa troca de experiência ela é rica, mas de uma certa forma também caçar interesses, né? Os portos que estão ali representados, eles são concorrentes, mas acabam não sendo concorrentes por uma questão geográfica. Então, é muito benéfico você poder apostar em soluções, apostar em caminhos alternativos de soluções para os desafios, com custos muito menores, porque vocês não competem na geografia e podem acabar partilhando o custo de desenvolvimento de soluções específicas, né? Então, isso acaba sendo muito enriquecedor. E aí, na sequência, o projeto tem como objetivo aqui realmente trazer soluções que possam ser importantes para os desafios que foram levantados, acelerar, né, com base na rede de monitores que a gente construiu com esse cluster, com esse ecossistema todo que está sendo montado, e desenvolver elas para que elas possam realmente chegar lá no final, lá em junho de 2023, apresentando os resultados pertinentes que a gente buscou para esse projeto, né? Então, o flow aqui, ele parte todo por um primeiro momento de um estado da arte, onde a gente tenta ali entrevistar e identificar todos esses desafios, né, ligados à digitalização, descarbonização e circulação, e aí especificamente falando dos portos, né, e a gente tem alguns resultados interessantes, né? 90% dos portos que participaram dessa pesquisa entendem que o objetivo do Hub para a economia azul ele é emergente para o setor. Então, falar disso, investir nisso, é uma necessidade mais do que real, né? E só 10% dos portos realmente estão buscando ali essa abordagem mais profunda de digitalização e descarbonização, o que mostra que existe ainda muita oportunidade para ser trabalhada dentro de um hub como esse, e de fato a gente tem resultados bacanas para poder serem apresentados, né?
Depois a gente vai para a parte então de configuração de dados, né, e a construção dessa comunidade que precisa ser gerida, que é o que eu comentei, de poder estabelecer uma dinâmica ali de relacionamento entre os portos, entre as empresas ligadas nessa cadeia, para que eles possam se sentir confortáveis nessas trocas, trazer os especialistas de mentores de mercado para poder apoiar o desenvolvimento dessas provas de conceito, né, entender o que os investidores estão buscando também e manter eles conectados durante o processo de aceleração dessas soluções, para que eles possam, lá no final, já estarem bem próximos de uma realidade e entender o que são os investimentos buscados, né? E sempre utilizar e olhar para uma questão de recursos, né? Esses pilotos, eles precisam de recursos e o apoio aqui é que esse programa consiga abarcar o máximo possível essas soluções. Muito bom, depois Ricardo. A gente... Muito bom. Bacana, né? Eu vou me alargar, só mais 5 minutinhos e já encerro aqui, mas só para a gente concretizar, então, lembrar que todas essas ações, essas iniciativas são para a gente não ir só para uma solução específica e sempre pensar na visão de ecossistema, né? Uma visão ecossistêmica, então sempre buscando as sinergias com as iniciativas existentes, né? A comunicação desse grupo é muito relevante, trazer resposta direta do que está rolando, acho que é um dos principais caminhos que a gente tem para cá, e aí sempre propondo como é que a gente vai trazer inovação para o setor e impulsionando isso de uma maneira organizada, né? São programas de aceleração para startups específicas, onde a gente pode trabalhar produtos já existentes dentro dessas instituições, ou mesmo um programa de inovação aberta que busca trazer startups para cooperar com os desafios do setor e do que estão sendo levantados, né? Então, alguns resultados aqui que eu vou passar rapidamente para me largar muito e passar a palavra para os próximos colegas também, mas a gente está falando aqui de impactos relevantes, né? São 80 startups envolvidas, 47 mentores, diversos desafios levantados, então sempre uma rotina ali de poder trabalhar essa resposta ampla de ecossistema para os desafios que são trazidos, né? Um pouquinho mais aqui da estrutura específica só do programa de inovação aberta, que tem ali algumas etapas de chamada aberta, mapeamento de soluções, o online pitch, o bootcamp, o desenvolvimento desses pilotos, depois a apresentação dessas soluções para o ecossistema como um todo, e olhar que esse programa trouxe ali 10 desafios muito concretos do que os portos estavam olhando, né? E só para eu encerrar minha fala aqui, é o que hoje em dia a gente vê que esse hub de economia azul tem olhado muito, né? A questão de portos inteligentes, a digitalização dos seus portos, dos seus processos, né? A facilidade de offshore para a parte de energia que o Pedro comentou, é muito importante a gente olhar para isso, essa eficiência energética, né? Como tornar os portos mais verdes, mais sustentáveis nas suas operações, a sustentabilidade dessa indústria como um todo e o impacto que ela tem na cadeia e nas costas, né? E também pensar em novos negócios, mantendo ali esse ecossistema tão rico dos oceanos vivos de uma maneira a pensar num longo prazo aí dessa exploração sustentável. É um pouco isso, e eu só quero finalizar aqui com um ponto que eu acho que é muito importante, né? Das 40 startups que a gente levou para esse programa, né? As top, né? Ou seja, essas 40 startups que foram aceleradas, trabalhadas, investidas e que hoje fazem trabalho de impacto ali com essas instituições, elas estão avaliadas em 205 milhões de euros, ou seja, a gente está falando de negócios robustos, né? A ideia aqui é realmente trabalhar com tecnologia de ponta para poder trazer solução efetiva para esse setor. Acho que era isso que eu queria trazer para vocês, tá? E termino aqui com a própria provocação que o Pedro também trouxe, que a ideia sempre aqui a inovação ela sai na ponta, ela traz ali uma estrutura e uma estratégia interessante, mas se a gente não estiver alinhado ali com as iniciativas públicas para poder produzir políticas públicas, entender como de fato a gente consegue acelerar essa iniciativa e essas inovações, a gente vai ter sempre um entrave. Então, por isso que é muito importante a gente ter esses hubs de discussões, né, com essas entidades públicas participando para poder cooperar com essas iniciativas. É isso. Muito bom, Ricardo. Muito bom, excelente apresentação. Eu vou te fazer uma pergunta, se você pode depois disponibilizar a apresentação, ainda, apesar que ficou gravado aqui, mas muito bom claro. mesmo. Eu te agradeço a participação. Sem problema. E Pedro Kilborg, eu gostaria, por favor, que você abrisse o microfone aqui para a professora Florinda. Professora, seja muito bem-vinda. O Pedro está mandando um link aí, já está aqui. Muito bem-vinda, professora, diretamente de Portugal, né, professora? Muito bem-vinda aqui para falar com a gente. Exatamente, diretamente com o uso da tecnologia e a pensar que o mar que nos uniu, a tecnologia que nos continua a unir. É fantástico. E boa tarde a todos. Portanto, vocês ainda estão no início da manhã, acabaram de tomar o café da manhã
nós já almoçamos, portanto, acho que agora temos 4 horas. Obrigada por este convite, essencialmente aqui à doutora Cláudia, que é uma grande amiga e, portanto, e que se lembrou de me convidar, mas também à Blue Santos, à Baixada Santista, e, portanto, eu só vou gastar aqui 5 minutos para vos explicar, basicamente, como é que eu vejo que este vosso projeto global pode ser importante e, por outro lado, fazer aqui uma ligação à conferência que eu estou a liderar. Portanto, eu sou professora e investigadora no ISCTE, portanto, nós temos vários acordos internacionais com organizações e mesmo com universidades no Brasil. E nessa sequência há já uma grande ligação há muitos anos à Universidade Federal de Santa Catarina, e nomeadamente à Conferência Internacional, não é conferência, é Congresso Internacional de Inovação e Conhecimento, que já vai, salvo erro, na 16ª edição. Foi aí que eu conheci a Cláudia, há muitos anos atrás, em Florianópolis, e portanto, este ano, o ano passado, este congresso decorreu em Santa Catarina e, ao mesmo tempo, decorreu a Conferência Internacional de Gestão do Conhecimento, que é uma conferência suportada pela Universidade do Texas e pela Associação Internacional, salvo erro, de Gestão do Conhecimento. E nessa altura eles disseram-me: Florinda, tu fazes falta aqui. Mas eu não podia estar porque estava noutra conferência. E no meio da conversa, portanto, isto tudo com um WhatsApp, porque é que não vamos fazer o SIC em Portugal, juntamente com esta Conferência Internacional de Gestão do Conhecimento, juntamente com o Fórum Global de Capital Intelectual que eu já tradicionalmente fazia. Porque, para além de ser professora, eu sou presidente da Associação para a Gestão do Capital Intelectual, que tem imensas parcerias com o Brasil. Eu costumo dizer que temos mais associados de língua portuguesa porque temos muitos do Brasil. E que, se vocês forem ao site da IK, posso escrever aqui, vocês podem se associar, quer como organização empresarial, como universidade ou mesmo individualmente. E, portanto, nós costumamos fazer este Fórum Global de Capital Intelectual. Então, a grande aventura é juntar 3 conferências, cada uma com o seu formato, todas internacionais, numa só. Portanto, está a correr tudo muito bem, porque estas pessoas trabalham todas muito bem e nós já temos muita confiança uns nos outros, acima de tudo, e a Cláudia sabe o que eu valorizo nas relações é confiar, estás lá, tens que estar, é para fazer, portanto isto tem funcionado muito bem. Foi difícil arranjar um tema e escolhemos o tema dos desafios do futuro, dos dados, do conhecimento, da inovação com a inteligência artificial, porque efetivamente é aquilo, seja na economia azul ou do mar, ou seja, noutra área qualquer. Portanto, o grande desafio que se está a colocar é como é que nós lidamos com os dados, como é que nós lidamos com o conhecimento que temos e que não conseguimos gerir num contexto em que a inteligência artificial e outras tecnologias estão a dominar tudo. Portanto, seja em que área, vamos desde as democracias até à produção. Esta coisa da inteligência artificial não vale a pena dizer que nós não queremos, porque ela já dorme connosco e acorda connosco, umas vezes para o bem, outras vezes para o mal. E daí este tema. Portanto, isto acaba por ser uma organização do grupo ligado aqui ao programa de doutoramento da Universidade Federal de Santa Catarina, que são eles que lideram o SIC, com o grupo da Universidade do Texas, que são mais virados para os dados, para a inteligência artificial, etc., e connosco, que estamos muito na perspectiva do conhecimento e do capital intelectual,
como drivers de sustentabilidade, de mudança. Portanto, fazendo um parênteses, eu pessoalmente acredito que a diferença que nós podemos fazer neste contexto tão digitalizado está na forma como nós gerimos os recursos intangíveis e conseguimos transformá-los em conhecimento que permite inovação e, portanto, essa inovação que permite criar produtos e serviços que possamos vender, que há muita inovação que não serve para nada e, portanto, que fica nas nossas teses, nos nossos papers, nos nossos arquivos, mas que efetivamente não produz riqueza e que, infelizmente, é um dos problemas de Portugal, do Brasil, etc. E, portanto, embora o tema da economia azul não seja um tema muito evidente, provavelmente, nesta conferência, acho que vocês vão encontrar aqui várias coisas que poderão trazer para o trabalho que estão a fazer na economia azul e, portanto, é uma questão de adaptação e foi pena não termos falado há 7 meses ou coisa assim, ou 6 meses, que se calhar o tema estaria de uma forma muito mais evidente naquilo que são as publicações que nós vamos ter. Portanto, as publicações e as discussões, porque nós temos, por um lado, isto é uma conferência com uma componente académica, portanto, em que nós temos no período da manhã papers, portanto, que vão ser apresentados. Acho que vai correr bem, porque até ao momento nós tínhamos 200 e tal submissões de abstracts, até ao momento já temos 140 papers submetidos, portanto, completos. Portanto, imagino que as manhãs vão ser muito ocupadas, mas as tardes vão ter formato de mesa redonda, em que vamos discutir como é que podemos encontrar algumas soluções ou recomendações que poderão ser utilizadas. Eu estava a ouvir aqui o final, por exemplo, nas políticas públicas, porque eu acredito que muito daquilo que nós fazemos e podemos mudar muito na iniciativa privada, no business, nas universidades, mas é muito importante que depois as políticas vão ao encontro daquilo que nós estamos a fazer, porque muitas vezes é um trabalho inglório, eu sinto isso em muitas áreas, em que trabalhamos arduamente, mas as políticas são completamente o contrário. Portanto, isto é como o oceano, em que as ondas vão no sentido contrário daquilo que nós temos. E onde eu vejo mais resultados em diferentes áreas é quando conseguimos, de algum modo, ter recomendações que possam influenciar as políticas públicas, não só as políticas públicas que estão no nível mais micro, mais perto de nós, mas a nível macro, no meu caso, o nível da União Europeia, no caso do Brasil, todas as organizações também à qual pertence. Eu posso tentar, eu já tinha dito aqui à Cláudia, que posso tentar fazer a conexão com um mestrado que nós temos, que é de Economia do Mar. Portanto, aquilo é a governança e sustentabilidade do mar, para que durante o tempo que cá estiverem possam reunir e ver se é possível até fazer um acordo que permita que o mestrado, não sei, depende um bocadinho do coordenador, possa abordar com ele, pudesse funcionar de uma forma quase para os dois, sei lá, uns faziam em Portugal e podiam ter um tempo no Brasil, e outros faziam no Brasil e podiam ter depois um pequeno tempo cá. Eu acho que isto não é nada de estranho e poderia ser uma forma de enriquecer, essencialmente para os mestrandos, de terem grandes oportunidades. Há pouco estava a falar da conferência e vou-vos deixar um desafio para pensarem, não depende só de mim, portanto, eu estou a liderar o projeto, mas, como vos disse, os colegas de Santa Catarina, do Texas, também fazem parte do projeto, mas podíamos pensar numa possível retorno do SIC ao Brasil, que não sei se é no próximo ano, se não for no próximo ano, será no próximo, e por que não fazermos a conferência noutro sítio, em vez de ser em Santa Catarina, já fizemos em Florianópolis, e fazer muito focado aí nas vossas áreas,
ou nas nossas áreas. Eu estou-vos a falar as vossas, eu não sei nada da economia do mar, embora já orientasse uma tese de mestrado no tópico, e pronto. E é engraçado que há aqui um tópico que também pode ser importante para o futuro. Existe muito interesse do Ministério da Defesa português, e nomeadamente da Marinha, relançar aquilo que eles chamam o novo global, que já devem ter ouvido falar, que basicamente é a plataforma que possa voltar a ligar os países do Atlântico, ou ligar ainda mais, e particularmente, tanto quanto sei, o que está mais desenvolvido é a ligação entre Portugal e o Brasil. Mas não só a nível, isto tem muito a ver com a sustentabilidade, mas não só a nível da defesa que podemos falar, mas também numa perspectiva de economia do mar, economia azul. Aliás, eu preparei para eles um programa que era para ser para altos quadros das Nações Unidas. Para isto, este ano, depois o programa ficou demasiado caro e as Nações Unidas não tinham financiamento, eles também não tinham, e nós aqui usamos muito uma expressão que se adequa muito, ficou em águas de bacalhau, não sei se vocês conhecem, que é não se efetivou nada, mas há um grande interesse deles nesta perspectiva. E por falar em águas de bacalhau, eu sei que vocês têm uma visita prevista ao Porto de Sines. Eu não sei se vocês viram que há uma empresa que é a Myken Foods, que tinha um projeto muito grande para produzir salmão e bacalhau em Sines. Portanto, era um projeto que em 2023 pretendia um investimento de cerca de 80 milhões de euros, e que inicialmente seria o salmão da aquacultura. Portanto, deixo aqui o desafio para a Cláudia, ou quem estiver a organizar, explorar, a ver se efetivamente isto foi um projeto muito falado mesmo politicamente e avançou para a frente ou não. Sinceramente, não fiz o trabalho de casa, portanto, antes de vir aqui para a reunião não fui ver, mas é 2023, portanto também não é assim tão antigo, e era um projeto muito interessante. E basicamente acho que é isto. Disponibilizo-me para participar com vocês no que acharem. Como vos disse, eu não sou especialista em nenhuma destas áreas, mas, por exemplo, quando falamos em competências para esta área, ou quando falamos em inovação, até na simples tese de mestrado do meu aluno, deu para perceber que é uma área muito pouco explorada, com potencialidades enormes, desde, sei lá, do turismo à energia, a tudo, à parte farmacêutica. E, portanto, por exemplo, as startups nestas áreas são muito bem-vindas. Eu penso que vocês conhecem o Web Summit, passa publicidade porque o Web Summit não me paga nada, mas já agora foi para o Brasil também. Nós tínhamos o Web Summit em Portugal e é uma plataforma onde eu vejo muitas ideias de startups que passam quase de um pequeno póster com a ideia. Eu costumo dizer que qualquer aluno meu que faça um projetozinho de inovação e empreendedorismo estaria pronto para ir para o Web Summit tentar vender aquela ideia. Portanto, fico surpreendida quando vêm para Lisboa pessoas, sei lá, de Hong Kong, da Tailândia ou da Austrália, para tentar vender uma ideia destas. Portanto, aproveitem se for possível, porque isto dá muita visibilidade e os investidores que percebem as potencialidades destas áreas estarão muito atentos. E, portanto, desculpem, eu disse que eram 5 minutos, devo ter gasto um quarto de hora, portanto é sempre assim. Estou a vosso dispor e espero vos cumprimentar e vos conhecer pessoalmente em Lisboa. Professora, muito bem, fiquei encantado aqui com a sua fala, bastante contagiante.
pelo seu jeito de falar e pelo conteúdo e toda a sua experiência, enriqueceu demais aqui o nosso encontro. Antes de eu abrir aqui para o comentário de alguns participantes e depois pedir aqui que, gentilmente, a nossa Ana faça o fechamento aqui, a Ana, nossa diretora de meio ambiente aqui da Associação de Engenheiros aqui e Arquitetos aqui da Santos, eu gostaria de fazer um convite à senhora particular, vou pedir licença a todos aqui. Eu participo de um outro grupo chamado Tertúlias Portugal-Brasil, e que é um encontro que já teve mais de 100 apresentações, acho que nós estamos nas 110, perto das 110, com professores, né, e a senhora falou agora de defesa, né, e militares professores graduados de Portugal e do Brasil. Em Portugal, sob o comando do general César Bargo, que é professor também, e aqui no Brasil, com a Universidade Católica de Santos. E eu vou tomar a liberdade de enviar um convite para a senhora. Nós vamos fazer esta apresentação aqui, talvez um pouco mais adiantado, nesse grupo aqui, talvez no mês de setembro, no máximo em outubro, já estou conversando com eles, e a senhora, com certeza, será muito bem-vinda aqui, como pessoa representando os dois países, né? Então, nesse grupo se fala muito de cultura, da história do Brasil, de Portugal, da colonização, fala de tudo que seja de interesse das duas nações irmãs. Então, muito obrigado aqui pela sua fala, viu? Então, se me permite, deixe-me só dizer-lhe, nós temos, portanto, eu não estou em Lisboa neste momento, eu estou em Santarém, eu moro em Santarém, portanto, para os que conhecem, não explico, para os que não conhecem, 70 quilómetros do Brasil, portanto, imagino que quando os exploradores portugueses chegaram a Santarém do Brasil, viram uma zona cheia de potencialidades para a agricultura, com água, com rio, pensaram isto é parecido com Santarém e ficou Santarém. Eu não sei qual é a explicação, mas o que eu conheço, nunca visitei, mas o que eu conheço de Santarém do Brasil é muito parecido com a minha região. E nós aqui temos um centro de investigação, Joaquim Veríssimo Serrão. Joaquim Veríssimo Serrão foi, já faleceu, foi um dos maiores historiadores portugueses, que se estudava na escola. Portanto, eu lembro-me de andar na escola, começar com história, e lá tinha que ler aqueles livros. Por acaso eu sempre gostei de história do Joaquim Veríssimo Serrão. O Centro de Investigação tem neste momento certamente perto de 1000 associados do mundo inteiro. Se vocês procurarem Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão, e faz uns encontros parecidos com estes que me está a dizer, só que são semanais, infelizmente ninguém tem pedalada para ir todas as semanas, que vão desde a filosofia à arte, à história, etc. E tem um prémio anual, portanto temos sempre muitas participações do Brasil, porque é um centro muito virado para estas áreas, portanto, da história dessas coisas. Portanto, eu sou membro do centro e, por acaso, faço parte do conselho de redação de 2 revistas que nós temos, que é a Mátria e a Mátria Digital, e, portanto, eu costumo brincar que as primeiras vezes que eu fui para o conselho de redação eu dizia, o que é que eu estou a fazer aqui? Eu não sei de filosofia, eu não sei de história, eu não sei de arte, como é que eu vou avaliar? Mas depois percebi qual era a metodologia e o que era essencial para os artigos, e tenho tido o prazer de dar pareceres sobre muitos artigos sobre o Brasil, então nem vos conto. E é muito engraçado, e poderão haver neste centro pessoas interessantes para convidarem. Muito bom, excelente, professora, muitíssimo obrigado. Obrigado mesmo, mais uma vez. Pessoal, eu pergunto se algum dos participantes aqui gostaria de fazer algum comentário. O Alex fez aqui um comentário por escrito aqui, que está aqui no nosso chat aqui, mais dirigido a Cláudio, Pedro e o próprio Rodrigo, né? E caso contrário, eu vou abrir aqui para a nossa Ana fazer aqui os comentários finais. Ana, você como... Só para abrir aqui, né? A gente tem um carinho muito grande pela Associação de Engenheiros e Arquitetos, que foi quem nos trouxe a bordo desse projeto quando a gente aterrissou ele aqui no Brasil, especificamente na Baixada Santista. A gente viu o nível que esse grupo está.
as apresentações concisas, diretas, objetivas, com realmente você vê que são todos os assuntos são explanados com embasamento, e embasamento forte. Então, como eu estou assim, correndo e corro para lá, para cá, eu vou até citar para vocês, agora dia 20 de setembro, nós estamos participando, que também vai ser uma maneira de divulgar o Blue Economy, a economia azul de Santos, o Blue Santos, o Dia Mundial da Limpeza, Clean Up Day. E já tem mais de 110 participantes e eu estou trazendo, eu consegui conversar com as autoridades, Exército, Marinha, temos reunião agora com a Polícia Militar, todos que vão dar apoio a esse grande evento e aonde a gente tem a oportunidade de divulgar mais, porque eu vejo o Blue Economy assim, necessitando mais divulgação. Mais força, não que a gente não tenha se empenhado, aliás, todos estão se empenhando muito, mas é uma questão de a gente bater pé para se firmar cada vez mais, e parece bobo, mas não é. É muito importante essa nossa participação em todos esses grandes eventos para podermos levar o que está acontecendo, o que acontece, porque é a sustentabilidade, é a economia sustentável. E isso é importantíssimo. É as nossas águas, é nossos oceanos. A exemplo desse Clean Up Day, são tanto o mar, o oceano, como as águas interiores também, né? Então, tem 8 prefeituras que estão participando junto, está muito grande, está bem grande mesmo. Esse ano vai ser uma beleza esse evento. E a gente, como Associação de Engenheiros e Arquitetos e Blue Santos. Esse é um ponto que eu estou pegando bem em todas as reuniões que eu tenho participado, eu coloco isso, porque sem a sustentabilidade não adianta, não se chega a nada, e principalmente na emergência que nós nos encontramos, todos sabem, poucos comentam para não criar o caos, mas é emergência essa situação que nós temos ambiental. Então, é isso que eu tenho a falar, e, sabe, essa iniciativa dessa participação em Holanda, eu conheço o Porto de Rotterdam e de Amsterdã, é uma maravilha. De Portugal, então, nem se fala que a gente é a nossa terra. E isso aí são aproximações e são fechamentos, costuras importantíssimas. E a gente cita até o Brasil, há um tempo atrás, do próprio Porto, há um tempo mais distante. O Porto não tinha a ligação que hoje tem, que Sérgio Santos, como referência, e se conversam o tempo inteirinho. E isso é muito importante. A troca de conhecimento, a troca de tecnologia, de avanços, de visões, eu acho isso muito importante. E também queria só soltar uma coisinha aqui, porque veio agora, quando vocês estavam falando, a parte de recursos que a gente vai atrás. A ONU, ela tem uma cota no dinheiro, não sei como que eu posso falar, antes até sabia bem, para investir, ela investe, ela manda um dinheiro muito grande para o Brasil, muito grande, para ser utilizado na parte ambiental, na parte de sustentabilidade, em projetos. Então, e o maior problema que existe de chegar a esse dinheiro, esse montante, é justamente não ter projetos. E se devolve dinheiro, eles tomam esse dinheiro de volta, e são milhões que são mandados para o nosso país. Aí eu quero deixar essa liçãozinha de casa para a gente saber que o próprio Blue Economy tem uma maneira de chegar a ter acesso a essa oportunidade
mesmo que sendo uma parte, a gente sabe, econômica, comercial, ou o que for, mas ela tem a parte fortíssima de sustentabilidade e tecnologia avançada. Excelente. Então, isso aí, eu não sei se dá se entra. Realmente eu fico assim em dúvida se a gente tem como pegar uma porta ou uma ponte para atravessar e chegar a esse montante. É muito. Ana, já nos sentimos desafiados, Ana. Vamos trabalhar a respeito. Vamos sim. Então é isso. Agradeço pela fala que vocês me abrem, pela oportunidade e sinto honrada de estar fazendo parte de um grupo seleto. É isso. Muito bom. Muito bom, Ana. Obrigado, viu? Bom, então a Ana ela é uma impulsionadora aqui de vários projetos aqui que a gente está fazendo no Blue, né? Uma participação assim, bastante ativa. E eu gostaria de agradecer, pessoal, a participação de todos aqui. A gente tem um grupo aqui muito seleto hoje aqui, né? Pessoas bastante significativas aqui para o projeto. A professora Florinda, Rodrigo, a Fernanda Mello, que participou agora há pouco aqui, o Eduardo Bittencourt, que está aqui com a gente, e outros aqui. Peço desculpa se eu esquecer de alguém, né? Mas eu vejo aqui que foi um passo bastante importante este webinar aqui. Eu tenho certeza que ele vai ter muitas visualizações e o grau de interesse vai ser bastante grande. Então, eu queria me despedir de todos e agradecer e parabenizar a todos aqui que participaram. Me sinto muito honrado de estar conversando com vocês. Obrigado, gente.